É, eu vou falar um pouco de aplicar essa palavra, né? Muitos irmãos falaram. Durante a semana nós ruminamos, oramos e lemos a palavra, entramos na palavra de fato. Ontem os irmãos falaram para nós, pontos por ponto, né? Dentro do alimento diário. E hoje eu vou fazer uma conclusão também para a gente ficar bem impactado, impressionado e tendo como resultado a aplicação dessa palavra. Nós precisamos ouvir e aplicar a palavra em nossa condição, em nossa experiência. Isso é muito importante, irmão. Você tem que entender que a palavra revelada é para ser aplicada na sua vida, em todos os aspectos. A palavra não é só para dar conhecimento para você. Você tem que aplicar a palavra na educação dos seus filhos, na sua vida profissional, em seus relacionamentos. Às vezes nós entramos em conflitos e não conseguimos sair porque nós não aplicamos a palavra. A gente acha que a palavra não é para a nossa vida. A gente acha que a palavra é só para fazer a gente conhecer. Não, irmão. É para te dar o seu conhecimento, sim. Mas muito mais do que isso, é para você colocar essa palavra na sua vida. O Espírito Santo quer te fazer lembrar as palavras, as mensagens, as frases. Foi uma das coisas que Paulo, né, essa carta de Paulo a Timóteo, poxa, irmãos, quanto conselho Paulo deu ali. Quantos conselhos, quantos princípios. Essas duas cartas estão carregadas de princípios para serem aplicados. Ele escreveu ao jovem Timóteo, o título da mensagem é o destinatário. O destinatário hoje é você. Então, essa palavra fica até difícil de falar, porque tem muitos pontos a serem aplicados na sua vida, nós precisamos avançar. Então, quando Paulo escreve a Timóteo, qual que era a condição dele? Quem era Timóteo? Quem era o Timóteo? Timóteo era um menino, outrora educado pela sua mãe e pela sua avó. Seu pai era um grego, gentio. E aquelas duas mulheres, tudo começou ali, começou lá no berço. Por quê, irmão? Porque hoje a necessidade, no presente, essa carta que foi escrita de 1º e 2º, é uma inoculação, é uma vacina para a presente era maligna na qual nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo dentro de uma era extremamente maligna, como nunca na história da humanidade, como nunca na história da igreja. Nós nunca vivemos um momento tão difícil para ser cristão. E em meio a essa condição, essa situação da sociedade, que está desacreditada e levando as pessoas a desacreditar do próprio Deus, do seu próprio Criador, nós estamos vivendo dentro desse contexto, nós temos que acordar. Aí o Senhor nos dá essa carta a Timóteo, porque está nos alertando em como deve ser o nosso viver, como igreja, que é a coluna e base da verdade. Essa palavra, essa carta a Timóteo, ela é extremamente prática. O Senhor abriu essas duas cartas para nos dar uma linha, para nos dar uma visão, para nos dar uma saída. E aqui, o exemplo, né, de Paulo a Timóteo. Carta de Paulo a Timóteo. Quem foi Timóteo? Timóteo foi um menino, um dia ele era uma criança, mas a avó teve uma visão, que as duas mulheres tiveram uma visão espiritual e prática, e já começou desde então a aplicar na vida. Seria um grande apóstolo no futuro, mas elas incutiram, tiveram visão e foi trabalhando nele. Até que chegou um momento em que Paulo passou pela cidade dela, em Lídia, a cidade de Timóteo, Listra. Paulo passou por Listra. Um jovem Paulo, apóstolo, tão novo, o Senhor chamou ele para ser apóstolo, o principal apóstolo. Ele não tinha 50 anos, ele não tinha 60 quando o Senhor chamou ele, não. O Senhor chamou ele estava jovem, a Bíblia fala isso. O jovem Saulo assistia à morte do jovem Estevão. Então Deus quer usar os jovens, Deus deseja produzir muitos Timóteos, hoje. Então Timóteo começou lá no serviço de criança, sendo trabalhado,
nós precisamos aumentar a visão, intensificar a obra na vida das crianças. Que hoje, o que tem de crianças hoje, quando chega a 7, 8, 9 anos, 10 anos, elas já não querem mais Deus. Porque já foi trabalhada a não querer Deus, hoje começa lá na infância, lá no jardim, as escolas já estão tudo enfiando ideologia na cabeça dos meninos, desde cedo. Quando chega 12 anos, 13 anos, eles não querem saber de nada. Eles querem colocar chifrinho na cabeça e botar no Instagram, e está todo mundo aí, você entendeu? Mas aonde começou? Então, pais e mães, essa palavra dessa semana precisa te alertar, você precisa ser pessoas que dá testemunho. Timóteo incutiu nela a palavra, porque elas tinham a palavra dentro delas. Que se elas não tivessem a palavra, não conseguia produzir nada, não. Elas tinham a palavra, eram mulheres de oração. Fica aí uma deixa para as irmãs aí, que ainda tem filhos pequenos. Na época de Timóteo não tinha internet, não. Não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha essa mídia, essa conexão universal, globalizada, não. E hoje, muito mais você, irmã, que é mãe, você tem que desdobrar muito mais na oração e na palavra. Oração e palavra, oração e palavra. Seu filho precisa ver você ajoelhado orando, sua filha precisa ver você lendo Bíblia, sua filha precisa ver você lendo espiritual, sua filha e seu filho precisa ver você vindo para a reunião, sua filha e seu filho tem que crescer vendo. Por que Timóteo foi o Timóteo que foi? É porque ele viu modelos na frente dele. Ele teve modelos, é o que está faltando, modelos, pessoas que têm testemunho vivo, como do apóstolo Paulo. Isso vai produzir Timóteo. Isso produz Timóteo. Aí Paulo passou, viu ele, disse que eles davam um bom testemunho dele. Então Paulo quis levar ele. E levou ele. Para quê? Para ele aprender, e ele aprendeu. Timóteo aprendeu. Tão cedo o Senhor precisou dele, já levou ele, e já fez dele o segundo, podemos dizer assim, o segundo depois do apóstolo Paulo. Quem que era? Era um jovem. Não era um Pedro, não era um... Podia levantar um Pedro, não é? Um Tiago, que andou com Jesus. Mas por que não foi essa turma aí? Por que ele pegou, foi um jovem, na época, na primeira viagem, ele tinha 15 anos. Na segunda viagem que ele foi chamado, ele tinha 18. E com 21... ele já era o principal. Agora, imagine se Paulo tivesse uma visão dele assim, negativa, né? Tipo assim, aquela visão de eu sou mais maduro, eu não vou levar fulano nem Bertano, eu quero levar gente. Não, na primeira viagem, na segunda viagem, já levou ele, para mostrar para nós a importância que tem de nós investirmos em jovens. Esse é um encargo, a importância de nós, porque Deus quer usar jovens. Deus quer usar jovens, nós temos que acordar para quando chegar 18 anos, 19 anos, é a hora que todo mundo quer ir para o mundo. Nosso jovem vai crescendo, ao que faz 15, eles levantam a asinha, certo? 13, 14 anos, hoje era 15, né? Eles levantam a asinha. Quando chega nos 19, 18, 19, eles cascam para o mundo. Era a hora que eles tinham que estar levantando para ser o Timóteo da igreja, vocês querem ir para o mundo. Entendeu? O que tem de Timóteo no mundo? E o que eles estão fazendo lá? Fazendo o quê? Eu quero perguntar, eles deveriam estar ouvindo essa mensagem aí agora. Fazendo o quê? Estão em casa? Ou estão no mundo? Mas ainda há esperança, irmão. Precisamos perseverar no ministério de oração, da súplica e da intercessão a favor dos jovens Timóteos, que deveria estar entranhados, deveria estar mergulhado na obra do Senhor. Qual é o lugar de um jovem cristão hoje? Mergulhado na obra de Deus, tendo experiência, as aventuras mais lindas e maravilhosas que um jovem cristão pode ter é estar envolvido na obra do Senhor. Todos eles deveriam estar vestidos com aquela camisa preta, com aquela escrita branca, posso orar por você. Deveria estar viajando. Um momento desse, você deveria ter 4 lá, 5 lá, 6 lá.
viajando por esse mundo afora, era para estar na Europa, pregando evangelho lá para os europeus, era para estar na África, apoiando a obra do Senhor em Angola. Deveria estar num CEAP sendo aperfeiçoado com uma visão de missionário. Nós estamos falando de missionário aí, com essa visão. Né? Timóteo, com 18 anos, Paulo já colocou ele numa igreja para ajudar presbíteros, com 50, com 40. Vai ler a carta lá, você vai ver. E a obediência e a cumplicidade dele com o apóstolo. Conta como você quer ser aperfeiçoado, jovens. Então seja humilde, esvazia. Deixa o Senhor te aperfeiçoar. Entenda que o Senhor precisa de você. E Ele não vai abrir mão disso. Ele vai mudar mundos de fundo, mas que Ele vai trazer, Ele vai. Não despreze a sua mocidade. Para nós, né, irmão? Às vezes nós queremos desprezar a mocidade, já olha com o olho de desprezo, porque aquele ali não vai dar, aquele ali é mau, aquele ali não tem jeito com ele, aquele lá não libera espírito, aquele lá ele só sabe ficar com o celular na mão. Sim, irmão, mas ainda assim nós temos que ter uma visão de futurista. Hoje ele pode estar nessa condição, mas amanhã as coisas podem mudar. Estou vendo nesse caso, mas ele foi para o mundo, aquele não presta, aquele outro. Que visão, irmão. Amanhã as coisas podem mudar. Timóteo enfraqueceu, não deu um momento na experiência dele que ele enfraqueceu, mas Paulo encorajou ele ao máximo. Essas duas cartas de encorajamento a Timóteo. Por quê? Porque ele estava enfraquecido, a pressão foi muita. Hoje tem muita pressão sobre os jovens, muito, e alguns deles acabam enfraquecendo. Aí eles chegam no seio da igreja procurando um apoio. Mas cadê os Paulos que vai fazer essa obra de encorajamento, de demonstração no espírito? Exercitar o amor mesmo, porque hoje a maioria dos jovens precisa muito da nossa experiência humana, espiritual, cheia de vida, de amor e de paciência. Imagina se Paulo escrevesse para Timóteo, depois de tudo isso, rapaz, você, por favor, te educou, agora você está aí, você enfraquece, Paulo falou, Timóteo, o Senhor não te deu espírito de covardia, mas deu para você espírito de poder, de mente sóbria, de amor, de moderação. Timóteo recebeu essas duas cartas aqui, isso levantou ele. Amém. Esse deve ser o nosso espírito, irmão. O nosso espírito tem que ser como o do espírito de Paulo. Foi falado no Diário. O nosso espírito tem que ser como o espírito de Paulo. É aquele espírito que manda para frente. Paulo viu Timóteo e falou assim, vamos embora comigo. Deus precisa de você. Esteja certo disso. Deus precisa de todos os jovens que estão na vida da igreja. E até dos que estão no mundo. Que tem muitos jovens no mundo. E não são poucos não, são muitos. Que precisam ser resgatados, que precisam de oração. Ministério de oração, hoje, depois vai ter o Ministério das Mulheres, né? Mas um dos principais encargos no Ministério das Mulheres aqui não vai ser autoajuda, nem troca de figurinha, nem leitura de livro. Esse não vai ser o ponto, vai ter, mas não vai ser o ponto central. O ponto central não vai ser a ajuda mútua. Irmãzinha, você é maravilhosa, vai para frente e tal, certo? Amém. Vai ter esse aspecto de cuidado mútuo, mas esse não vai ser o peito da galinha. O peito da galinha vai ser a súplica, a oração e a intercessão, com foco, com alvo e com objetivo. O Ministério das Mulheres é para buscar resposta de oração. Nós queremos mulheres que falam assim, Deus faz, e nós queremos ver o Senhor fazendo, nós queremos oração respondida, nós queremos intercessões respondidas, nós queremos restauração, nós queremos ver milagre, nós queremos ver pessoas sendo salvas, começando pelos jovens, pelos adolescentes e pelas crianças. Você fica aí, tem que orar pelos casais, tem que orar pelos casais, sim, irmão, mas muito mais, nós temos que orar para a produção de Timóteo. Nós temos que orar, o Ministério de Mulheres tem que focar, produzir obreiros, jovens fortes e ativos, e que leva a igreja para frente, que prega evangelho, que sai, que serve.
Orar para o Senhor curá-los, porque está muita gente doente, precisando ser curado. As irmãs aí, nós temos um grupo do WhatsApp, para acabar, tá? Nós temos 11 irmãs lá, o futuro Ministério das Mulheres do passado, agora vai acabar. Tem 11 irmãs lá. Pergunta a elas, elas são testemunhas, e elas têm sido fiéis. De 6 da manhã às 6 da tarde, não falta oração. Nós começamos orando pelas mulheres, e algumas mulheres foram até salvas, ou algumas foram curadas, outras foram libertas. Mas depois mudou o foco, a partir de hoje, nós vamos orar pelos jovens e adolescentes. Esse é o foco do Ministério de Oração. Portanto, o nome do grupo é Ministério de Mulheres, Oração, Súplica e Intercessão. E todo dia tem 11 orações por dia, 11 orações por dia. 50 ou talvez 60 orações por semana. 250 orações por mês, uma média, ou 300. E eu digo para você, muitos jovens não estão pior, é porque eu creio que essas irmãs estão orando todo santo dia. Todos os santos dias precisa haver oração, intercessão e súplica. Isso tem que ser um ministério em favor de todos os homens. Mas nosso encargo agora, esse todos os homens, será quem? Quem que hoje precisa de oração, de súplica? Criança, jovem, adolescente. Aí eu, irmão, você pode orar, a igreja já ora para você, os irmãos já oram. Agora nós precisamos aprender a focar. Falar, Senhor, nós queremos os jovens restaurados, vivos, renovados, na vida da igreja, servindo. Nós queremos todas as crianças, na idade normal, nós queremos todas servindo o Senhor na igreja. Nós temos que parar, acabar esse negócio de quando chega 19, vai todo mundo embora. Chega 16, vai todo mundo embora. Que negócio é esse, irmão? Há um trabalho, um fundamento, todo um desgaste ao longo de um tempo, até os 13, 14, 15 anos. Há um trabalho sendo feito para se perder tudo com os 19. Nós investimos no boloto, irmão, até os 13 anos investindo em boloto. Chega 19, bolotinha, quer botar o rabinho para trás, assim, jogando na costinha e quer sair vazado. Na hora que Deus vai chamar ele para a obra, aí uma Samirazinha está aí orando, bacana, tudo, fazendo o maior dos investimentos. Quando ela faz 18, 19 anos, ela também quer botar o rabinho para cima e quer sair embora. Quer ir para o mundo, fazer o que lá no mundo? O que você vai fazer lá no mundo? Vai aprender o que lá? O que você vai aprender lá no mundo? Eu pergunto, o que eles vão aprender lá no mundão, nesse mundão bravo de hoje? Aprender o quê? Então, irmãos, nós precisamos investir tudo nessa produção de Timóteo na vida da igreja. E para isso, nós temos que cuidar da nossa pessoa. Você precisa cuidar do seu testemunho, eu preciso cuidar do meu. Nós vamos melhorar o nosso testemunho diante dos jovens, adolescentes e de criança. Nós temos que perder um pouco mais a nossa liberdade no falar, porque o que tem de jovem, adolescente, se espelhando em modelos errados, é muita coisa. E às vezes, nós estamos aqui, e às vezes nós não entramos, e nem deixamos eles entrar. Nós ficamos barrando a porta. Então o apóstolo Paulo, ele deu o testemunho dele em 1 Tessalonicenses capítulo 2. Releia lá, e ele está dando um testemunho dele. Nós precisamos desse testemunho, nós precisamos de pessoas como ele, e cuidar com pureza, com amor. Não, os irmãos estão me entendendo? Nós precisamos desse grupo de pessoas. Hoje, a responsabilidade de cuidar de jovem, adolescente, criança, é nossa. E o testemunho é fatal, é ser modelo. Ele falou, Paulo, Timóteo, você tem que ser modelo dos fiéis. Falou para o jovem. Mas, por outro lado, ele era um modelo também. Um modelo de uma pessoa que sofria pelo Senhor, modelo de uma pessoa que era presa, mas ele aguentou. Ele falou, Senhor, a minha exortação, a minha comunhão, o meu testemunho é esse, Timóteo. Então isso, irmão, é que vai gerar um impacto. Muitos jovens estão buscando modelo. Eles estão buscando modelo, estão buscando pessoas que têm realidade.
Que tem, não adianta eu falar Jesus, 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 vida da igreja, vida da igreja, vida da igreja, invocar o nome do Senhor, invocar o nome do Senhor, ser um com palavra profética, ser um com palavra profética, você não tem cumplicidade nenhuma, não se vê cumplicidade. Aí um jovem, um adolescente bate o olho em você e caça ali, cadê, eu estou querendo realidade, eu tenho fome, eu estou desesperado, eu estou arado de fome por realidade. Eu quero realidade, eu quero algo real. Aí olha para nós, olha para você, cadê a realidade? De uma vida da igreja prática. Cadê a manifestação da piedade que a irmã acabou de ler aqui agora? A irmã Camila. O jovem está buscando isso. Se tem uma coisa que o jovem não gosta, detesta e que desanima eles ao mar, sabe o que é? Chamada assim, a hipocrisia. Foi a palavra que o Edinho falou ontem e traduziu ela para nós. O que é ser hipócrita? É fingir uma coisa que você não é. E você acha que engana, você que é pai, você acha que essa vidinha sua, sem desfrute, sem realidade, sem oração, brigando o tempo todo, envolvido com o mundo, vai produzir Timóteo. Aí você chega, você tem que ler a Bíblia, você tem que invocar o nome do Senhor, você tem que ler os livros espirituais, mas você não lê nada. Você tem que ler o alimento diário todos os dias, mas você lê o alimento diário? Seu alimento diário está riscado, está rabiscado, está colorido, com canetinha. Você prega evangelho no seu viver diário, entendeu, irmã? Patrícia, Jaqueline. Como é que chama? O Samuel e o... Como é que chama? Davi. Vê você pregando evangelho, vê você de joelho orando, vê você lendo a Bíblia. Em Wesley. Vê você fazendo isso. Você põe a camiseta, posso orar por você e ora por eles. Começa aí, o Tiaguinho lá, como é que chama? O Miguel vê. Miguel está vendo? Aí eu quero um Timóteo. Perguntar às mães aqui, toda mãe, toda avó quer um Timóteo. Mas quem quer ser a mãe? Quem quer pagar o preço? Quem quer ser o apóstolo Paulo? Todos os irmãos responsáveis, a liderança, todos nós queremos Timóteo. Quem não quer? Todo mundo quer Timóteo. Quem não quer uma dúzia de Timóteo? Quem não quer? Você acha que eu não quero, não? Você acha que eu não queria ver meu filho aqui, liberando espírito? Todo mundo quer Timóteo, irmão. Mas e o preço? O apóstolo Paulo pagou um preço. Ele falava e Timóteo via. Quando ele estava lá na prisão, lá, certo? Que foi preso, ele viu com o olho dele. Ele viu, puxa, que modelo. Por isso que Timóteo foi o que foi, porque ele tinha alguém para espelhar, ele tinha alguém para olhar. Então, vamos sair dessa esfera, irmão, vamos viver a realidade para a gente poder produzir. Quando você fala com realidade, com experiência, isso gera impacto. Se nós não temos realidade da vida da igreja, o mundo tem realidade do mundo, tem ou não tem? O ateu tem. E aí ele vai falar, mas ele vai falar com realidade, porque ele é fiel, ele é cúmplice do ateísmo. Ele é um promotor do ateísmo, ele vive o ateísmo, ele respira o ateísmo. Então, quando ele abre a boquinha dele para falar contra Deus e contra a Bíblia, ele fala com realidade. E arrasta milhões de jovens com eles, porque eles estão cheios, eles estão constituídos, eles estão ensopados com isso, e eles falam, quando eles falam com eloquência, com entendimento, com profundidade, e convencem a multidão. Agora imagine você, que é pai e mãe, cheio da palavra, cheio do Espírito, cheio do poder. E quando você abre sua boca, tem que sair poder, tem que sair vida. Isso vai impactar. Eles podem até errar, eles podem até ir para o caminho errado. Eles vão falar assim, eu estou indo porque eu quero, mas porque minha mãe é mulher de Deus. Eu já vi muitos meninos jovens assim, eu estou fazendo tudo errado, mas eu sei que meu pai e minha mãe é homem de Deus e tem realidade e eles são realmente... E um dia eu vou voltar. Entendeu, irmão? Então, um Paulo produz um Timóteo, amém? Vamos zelar pelo nosso testemunho, irmão. Vamos nos encher do Espírito. Vamos viver a vida da igreja de maneira real. Isso é que vai ganhar muitos jovens para a vida da igreja, amém? Jesus é o Senhor.